Está no ar, Teologicamente, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e no episódio de hoje a nossa conversa será sobre a emoção nos cultos e a Bíblia. Nos dias atuais, a emoção tem falado muito mais do que a Bíblia, tem falado muito mais alto do que a própria palavra de Deus, ou seja, vale mais a experiência pessoal ou coletiva do que a razão propriamente dita. Frases como eu senti, me arrepiei, fui arrebatado, ou eu chorei, ou eu ri, têm sido ouvido aos montes depois de alguns encontros evangélicos. No entanto, o que a Bíblia tem a nos falar sobre isso? Será que a emoção sentida nos cultos representa realmente a presença de Deus? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Bom, eu sou o Matheus e eu já caí na unção do riso. Que isso, rapaz? Sim, é uma confissão. E aí, Argemiro, beleza? Beleza, tudo certo. E aí, Cleito, como é que vão as novidades? Eu nunca caí na unção do riso, não, graças a Deus. Não caí em unção nenhuma. Nunca caí no espírito, nunca rodei, nunca sapateei, nunca pulei, nunca imitei macaco no culto, nunca virei mortal, coisas do tipo. Rapaz, eu já presenciei essa tal unção do riso aí, o negócio é feio, tá? Ô John, mas isso aí é antigo. Tem uma citação no diário lá do pioneiro lá que ele fala que ele não aguentou o êxtase e começou a rir sem parar. Isso é antigo, muito tempo. Só foram oficializar isso recentemente aí, né, nos últimos anos aí. Mas isso é muito antigo. Isso aí, rapaz. E na verdade, assim, algumas pessoas que riam, não era nem por causa dessa tal unção, é porque via as pessoas rindo, caindo no chão, rindo e começava a rir também. Mas há quem diga, né, há quem relate que sentiu, né, acabou não conseguindo conter o Espírito Santo e começou a dar risada, né? Como diria a teóloga do século XXI, Bruna Marquezine, ficaram loucões no Espírito Santo, né? Eu já ouvi um colega meu falou que era o Espírito Santo fazendo cosquinha na barriga dele. Aí, olha aí. Olha o negócio como é que vai. E é sempre, gente, associado isso àquela ideia de liberdade, né? De que aquela interpretação errônea, equivocada, de que onde o Espírito de Deus está é liberdade. Uhum. Então, o rir, o rolar no chão, o cair, tem sempre essa ideia de que você ficar parado, você ficar calado, mudo e não expressar é errado, é frio, você está preso. Então, você deve se libertar. Essa que é a ideia neopentecostal, enfim. Esse é o pano de fundo de onde vem todo esse emocionalismo que a gente vive hoje. É isso aí. Teve um dos dois que não falou. Eu sempre confundo o Eduardo e o Matheus. Qual dos dois que não falou ainda aí? Eduardo. Acho que foi eu. E aí, Eduardo? Como é que você tá, Eduardo? Tô bem, cara. Eu já tive inveja de quem falava em línguas. Aconteceu comigo. Eu olhava o pessoal assim e pensava, como eles conseguem? Será que Deus não gosta de mim? Eles falavam e eu não. É engraçado. Minha esposa passou por isso. Minha esposa foi pressionada muito para ela falar em línguas e ela falava com o pastor, mas eu não vou mentir, não tô sentindo nada, não acontece nada, né? E aí o pessoal pegou bastante no pé dela, inclusive acabou resultando no convite para que ela se retirasse da igreja. Né? Eita! O meu convite foi por outro motivo, mas veio também. Não, eu acho que o pior do que aquele que diz que fala é aquele que finge que fala. Sai pior ainda. E assim, eu já falei, mas assim, eu creio que, pela minha consciência, 95% das vezes eu, de fato, estava me enganando. E dos outros 5%, eu também estava me enganando, mas eu não percebi.
É isso aí, você que está nos ouvindo já pode ver que o tema de hoje vai mexer com as nossas emoções, mas não saia daí porque a gente volta já. Graça e paz, sou eu, mais uma vez, Jorge Eduardo, trazendo para vocês, mais uma vez, uma indicação de literatura cristã. Dessa vez, nós vamos indicar a vocês o livro intitulado Alegria no Limite das Forças, a inescrutável sabedoria de Eclesiastes. Este livro, escrito por Douglas Wilson, publicado pela editora Monergismo, tem apenas 128 páginas. É um livro curtinho, você pode ler em um dia, se você quiser. E eu adquiri esse livro há pouco tempo, foi uma das minhas últimas leituras de 2018. É um livro maravilhoso, que vai abrir os seus olhos para as realidades que estão reveladas no livro de Eclesiastes. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. De Profundis, capítulo 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. A palavra profundeza vem do latim profundus, que significa profundo. A maior parte de alegria no mundo é bem contrário disso, superficial e rasa. Se for golpeada com força, com certeza fará um barulho oco. Devemos destacar também que o pensamento profundo demais é melancolia. Desses dados, devemos concluir que ser profundo significa ser triste, e que a alegria é uma perda de tempo superficial. O grande filósofo hebreu, que escreveu esse livro chamado Eclesiastes, convida-nos à alegria, mas à alegria pensante, que não retrocede diante de questões difíceis. Ele nos chama à meditação, mas a meditação que não leva ao desespero, e como ele mostra repetidas vezes, fechando todas as vias de fuga, só os crentes podem desfrutar da vaidade que nos cerca por todos os lados. Então, eu deixo para vocês, dessa vez, Alegria no Limite das Forças, da editora Monergismo. O grande desafio nosso é viver em obediência à palavra de Deus, andando em santidade todo dia e às vezes sem sentir absolutamente nada. Você ora, você não sente que tem alguém do outro lado, você abre a sua Bíblia e lê, o texto não parece pular e falar o seu coração, você obedece a Deus e só vem bomba em cima de você. O grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e dando tudo errado. Então, é isso que eu acho que é a espiritualidade bíblica, que nós precisamos resgatar, evitando os excessos pentecostais e, às vezes, a aridez que tem no nosso campo reformado. A gente falando aí sobre esse tema aí, sobre emocionalismo, eu acho interessante a gente falar aí de o que seria esse emocionalismo nos cultos, o que seria essas emoções que são sentidas nos cultos. Por que ela acontece? Né? Existem doutrinas emocionais, pregações emocionais, louvores nesse sentido, que trazem emoção. Tem aquelas músicas de fundo também, às vezes, assim, que tentam mexer com a emoção. O que seria isso aí, Regemiro, esse emocionalismo nos cultos? Bom, hoje em dia, na verdade, existe dois extremos, né? Existe o extremo que exclui o emocional do culto, que não tem nada, você não pode sentir nada, e tem o extremo que tudo é emocionalismo. Tudo é emocional. Nós não devemos aderir ao extremo de excluir o emocional. O emocional está presente, mas não conforme as pessoas falam. Porque hoje nos cultos, até o estilo de música é preparado para o emocional. Hoje temos um estilo de música muito comum nas igrejas hoje em dia, é o worship. Que é o worship, você pode ver que a sensação da música, ela te leva a sentir arrepio, ela te leva a chorar,
ela mexe com o seu emocional, com o seu inconsciente. E o poder da música é tão forte que quando nós vemos Lutero para propagar a reforma protestante, ele ensinava a doutrina através das músicas. Algo que perceberam, o pessoal que aderiu a esse movimento de emocional, percebeu isso e começou a aderir isso nas músicas. Porque hoje, se você pegar a maioria, 99% das músicas gospel, ela vai te levar a sentir uma emoção, ela vai te levar a chorar, junto com a letra que ela vem e te coloca o eu como principal, o egocentrismo na frente. E além disso, o worship também está aderido às pregações, porque hoje é muito comum você ver pastores pregando com fundo musical. E esse fundo musical, o objetivo dele é sempre mexer com o emocional das pessoas. Nós vemos um culto preparado para mexer com o emocional da pessoa. As pessoas, elas não prestam atenção muito no que o pastor está falando. Elas prestam atenção na música. Porque a música, ela mexe com o inconsciente da pessoa. Podemos dizer que a música não é que ela tem um poder, mas ela tem uma forma de mexer com o ser humano que muitas igrejas, muitos líderes estão aproveitando disso. Porque qualquer palestra motivacional que você vê, sempre tem uma música por fundo. Quando uma pessoa está fazendo um exercício físico ou algo, ela coloca uma música agitada para acelerar o que ela está sentindo. Quando a pessoa está sofrendo, ela coloca uma música mais lenta para transmitir o sentimento dela. E as igrejas têm aproveitado disso, porque a música ela mexe com o seu emocional, a letra é egocentrismo, e na hora da pregação, com o fundo musical, você está apto a ouvir a mensagem de autoajuda que vai erguer o seu ego. Com isso, as pessoas começam a se sentir arrepiado, começam a sentir vontade de chorar, sem transformação nenhuma. E isso é só o emocional da pessoa. Então nós podemos falar que nós não temos só música, mas como pregações e um culto todo preparado na emoção das pessoas. Então, isso aí que o Argemiro falou está muito relacionado também com aquela ideia de apagar as luzes, né, também, né? Eu ia falar exatamente isso aí, depois que ele terminou de falar, porque a ideia é essa, a ideia é você utilizar de todos os mecanismos possíveis para poder mexer com o sentimento da pessoa, e é óbvio, né? Nós somos assim, não adianta. Por exemplo, eu tô passando na rua e eu toco uma música que na minha infância fez sucesso. O que eu vou sentir? O que o pessoal chama de nostalgia, né? Aquele negócio dentro de mim vai começar a se remexer todo e eu vou lembrar da minha infância, isso vai remeter a um período de tempo onde eu fui ali, né, aparentemente feliz, né, e isso foi muito bom para mim. Então, realmente, não é que a música tenha um tipo de poder, mas que ela influencia nas suas emoções, sim, isso é fato, né? Tem pessoas aí que, do mundo principalmente, né, embora tenha crente que goste também, mas tem pessoas que gostam de colocar o sertanejo sofrência, né? Para poder doer o coração e, enfim, é bem por aí, né? A música influencia e essa questão de apagar as luzes aí, pronto. O somzinho de fundo, a luz apagada, ninguém te olhando, ninguém te vendo, pronto, você faz o que você quiser, você está livre ali, né? Essa é a ideia que eles transmitem. Eu sempre fui totalmente contra essa questão de apagar luzes. Em alguns lugares aí eles deixam aquelas luzes coloridas, né, para poder dar um foco maior na questão do louvor, e aí vira show. Mas não tem sentido algum. Eu acredito que para emoção tem hora e lugar. Acredito que no culto a gente não vai conseguir desvincular a emoção da razão, mas a gente tem que equilibrar, a gente tem que colocar a emoção muitas vezes debaixo da razão, para que a razão não deixe que a emoção tome conta, que a emoção faça com que a pessoa saia de si, que a pessoa se transforme em outra pessoa, que é o que acontece em muitos casos. A pessoa é uma coisa no dia a dia, de repente, eu vi um vídeo essa semana não sei se vocês chegaram a ver, mostra lá um rapaz brincando na tomada, né? Aí ele finge que toma um choque. Aí a mãe dele, desesperada, começa a sai demônio, que não sei o que, sai demônio. E como se o choque que ele estivesse tomando fosse um demônio possuindo ele, né? E aí você vê que isso é um absurdo, isso não tem sentido algum, né? E é o que eu falei, não tem como você desvincular. Muitas vezes acaba saindo da igreja e levando para o trabalho, levando para casa, aí é perigoso. Acho que o Matheus e o Eduardo há de concordar, há de convir que isso
essa questão do emocionalismo nos cultos está bem relacionado assim com algo assim com misticismo também, né? Já se tornou um misticismo, né? Você sentir algo, você sentir um arrepio, ou um riso, ou um choro, mostra ali que você é o mais espiritual daquele momento ali, né? Sim, porque até onde eu entendo, porque querendo ou não, como a emoção se tornou algo principal do culto, e o culto se pretende que seja para Deus, ou seja, espiritual, então acaba se tornando místico, né? Acaba que a emoção, ela, quando, por exemplo, eu que vim do meio neopentecostal, o Eduardo também, nós sentimos na prática que, por muitas vezes, o que nós julgávamos ser unção, ser o Espírito Santo, era na verdade emoção. Era na verdade a música de fundo, sei lá, era a palavra do pastor que foi bonita, não sei, um momento ali com os irmãos de emoção, e aquilo a gente julgou ser uma ação do Espírito Santo. Então, por causa da emoção ser um dos objetivos principais do culto, e o culto ser para Deus, em tese, que eles acham, né, que é para Deus, então acaba-se que se torna místico, sim. Ou seja, se você não sente emoção, há algo errado, entendeu? Então é esse que é o X da questão. O apóstolo Paulo fala algumas coisas nesse sentido, né? Lá em 1 Coríntios 14, quando ele diz que nós não podemos ser meninos no entendimento, nós temos que ser meninos na malícia, mas adultos no entendimento, de entender exatamente o que o Clinton falou, que há momento para todas as coisas. Eu acredito que essa questão espiritual, do misticismo, do irmão que parece ser mais espiritual, acaba virando uma batalha de egos. Porque geralmente a irmã que profetiza é a mais espiritual. O irmão que fala em línguas e rodopia é o convidado para ser preletor em alguns encontros. Então, assim, isso ocasiona algumas consequências dentro da própria igreja, além de não ser uma coisa bíblica, uma coisa que é ordenada nas escrituras que faz parte da liturgia do culto. Então, assim, para concluir, como o Mateus falou, isso acaba gerando uma opressão dentro dos próprios membros, porque se o membro não participa daquela histeria coletiva, vamos dizer assim, acaba que ele se sente oprimido pelo ambiente, porque ele começa a pensar que Deus não gosta dele, ele começa a entrar em crise do porquê ele não participa, e esse ambiente ou o exclui de vez, ou força, às vezes, até a entrar inconscientemente naquilo e acreditar que aquilo é Espírito Santo. E como se não bastasse, Eduardo, só acrescentando, não só o ambiente, se cria um ambiente para o emocionalismo, mas se é pregado isso, os pastores, os líderes dessas igrejas, eles enfatizam isso, como se não bastasse a forma indireta, que é pelo ambiente que eles próprios criam, eles próprios falam. Sim, vai depender da igreja, é claro, mas principalmente hoje está muito em voga essa questão, é igual o pregador que nós estávamos comentando mais antes um pouco, aí, que de fato ele quer chamar a pessoa para emoção, entendeu? Ele não quer chamar para uma convicção racional do pecado. É sempre para que ela se emocione com o amor de Deus, sempre para que chore, né? E não. Então, assim, tem também essa forma direta. De certa forma, eles diretamente também fazem isso. E as pessoas não percebem. Por quê? Porque, como se tornou algo místico, então, levar emoção é como se estivesse levando Deus, como se estivesse levando unção, levando algo bom, quando na verdade não é. Eu acredito que não é por causa dessas tais evidências que têm surgido que a presença de Deus não se faça real nos cultos e que algo realmente possa acontecer. Não no sentido que a gente vê hoje, no sentido em que as pessoas dão hoje, mas que sim, que a presença de Deus sim, ela existe, que a presença do Espírito Santo ela se faz real ali no momento em que estamos orando, nos momentos que estamos clamando ao Senhor, né? A questão é que assim, não é um espantalho muito grande que usam, né? Tanto para continuista quanto para cessacionista, né? Muitas vezes as pessoas atribuem, né, algumas características a um e a outro, dando a ideia de que
não há liberdade em uns, os outros acusam que há liberdade demais do outro lado e tudo mais. Só que se você for parar para ver, basta prestar atenção num culto na igreja do John Piper, ele é continuista. E aí você vai lá e assiste um culto, por exemplo, na igreja do John MacArthur. Aí sabe, a diferença que você vai ver é pouca. Talvez o Piper gesticule mais do que o MacArthur, mas eu não creio que isso tenha a ver com essa questão das crenças. Mas tudo com ordem e decência, tudo com reverência a Deus. É o zelo, a preocupação em ter um culto que exalte a Deus e coloque o homem no lugar dele, né? E a gente vê isso desses dois lados. Eu citei os dois como exemplos que a gente tem tomado muito da teologia deles aqui no Brasil, né? São, graças a Deus, tem crescido pessoas que bebem dessa teologia. Embora sejam discordantes nessa questão dos dons, você vê que o culto de um e o culto na igreja do outro são reverentes. A gente, se for para definir por culto, assim, é até difícil você saber quem é quem, né? O que um crê e o que o outro crê nessa questão. Só complementando, assim, essa questão é muito boa, Clinton, e hoje mesmo pontuou muito bem, porque do mesmo modo que a Bíblia relata Paulo dizendo para oferecermos um culto racional, vemos em grande parte das Escrituras, não em cultos, mas em momentos de oração, de comunhão com Deus, homens que choraram e se arrependeram muitíssimo em oração. O rei Ezequias, por exemplo, Ana, mãe de Samuel. Então são exemplos de pessoas que choraram em oração, se entregaram em corações quebrantados, contritos. A teologia, ela não elimina a emoção. Quando Deus fala com você, quando Deus te traz arrependimento, quando Deus te traz alegria da sua presença, é completamente aceitável e compreensível o choro, alguns momentos de euforia, mas tudo isso de uma forma racional, pautada pela ordem e decência do culto, porque o culto não é oferecido a nós, o culto não é a nós, o culto é a Deus. Então, se Deus fala conosco, é normal nos emocionarmos, mas sempre mantendo decoro, coerência e, acima de tudo, guardando a boa vontade de Deus. Porque assim, se você for olhar, o culto, ele nada mais é do que aquilo que Deus ordenou, né? Então, se foge daquilo que Deus ordenou, se vai além, no caso, né, se ultrapassa aquilo que Deus ordenou, que é o que complica, né? Deus, em momento nenhum, ele ordenou que fosse feito um culto onde as pessoas pudessem se expressar de todas as maneiras que elas quisessem, né? A gente vê um padrão definido do que é o culto, né? E embora alguns cultos não precisem ser necessariamente, vamos colocar aqui com muitas aspas, né, engessados, né? A gente vê que tem hora e lugar para tudo, né? A gente tem que entender isso, tem hora e lugar para tudo. E aí você citou alguns exemplos, eu lembro de Neemias, né? Neemias, antes de pensar em construir, levantar lá o trabalho junto com o povo, ele chora. E chora no texto. Na hora que eu leio aquele texto de Neemias ali falando que ele chorou, eu fico imaginando o choro dele, né? O quão grande foi o choro dele ali por entender que ele necessitava de Deus. Ele orou por todo o povo e ele se arrependeu e ele pediu perdão. Então, o grande problema é que, infelizmente, a gente não vê o choro ligado a isso, né? A gente vê o choro ligado a tanta coisa, menos arrependimento e mudança de vida, né? Isso é que é engraçado. Isso, eu me lembro, não sei se vocês chegaram a ver o filme do Billy Graham, mas tem uma parte do filme lá que mostra, não sei se é um filme, documentário, algo do tipo, mas que mostra que quando ele fazia o apelo, muitas pessoas iam lá à frente. E teve já uma polêmica que as pessoas estavam falando que as pessoas iam por causa da música que tinham, que a música tocava a emoção, tocava no sentimento das pessoas e as pessoas iam por causa da música. Então ele decidiu uma vez, o que ele fez? Ele, no momento do apelo, da pregação, ele tirou a música. Ele tirou a música para mostrar para as pessoas que quem estava fazendo a obra realmente não era a música, mas sim o Espírito Santo. E quando a gente fala aí sobre essa questão nos cultos, do emocionalismo, etc., a gente deve entender que a verdadeira emoção que a gente deve ter ao ouvir a palavra do Senhor, ao ter contato com a Bíblia, com a Escritura, é de temor e tremor. Esse deve ser, vamos dizer assim, o nosso sentimento, né, diante da palavra de Deus. Né? O
grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e dando tudo errado. Então, é isso que eu acho que é a espiritualidade bíblica, que nós precisamos resgatar, evitando os excessos pentecostais e, às vezes, a aridez que tem no nosso campo reformado. A gente pode falar aí um fato que é muito usado para justificar esse tal de emocionalismo nos cultos, é o movimento da Rua Azusa. Eu gostaria que o Clinton falasse para a gente aí sobre esse movimento aí lá de 1905, né, que foi um pequeno grupo de crentes afro-americanos que, famintos ali por avivamentos, foram expulsos da segunda igreja batista lá de Los Angeles. Então, eventualmente, eles começaram a se reunir em uma casa na rua Bonnie Brae. Acho que é isso mesmo, eu não sou péssimo em inglês. É isso aí. Não, é isso mesmo. John, você me chamou para falar sobre a Rua Azusa e, a princípio, como a gente ouve falar por aí, né, o pessoal chama, né, de avivamento da Rua Azusa, mas quando você começa a ir a fundo e a pesquisar sobre o que acontecia ali, né, porque a gente tem, né, infelizmente, por conta do nosso contexto, a ideia de que avivamento é ligado a muita emoção, né? Se você comentar sobre avivamento para o povo, né, evangélico popular, eles vão atribuir claramente a emoção, né? Você pode chegar dentro de uma igreja qualquer dessas aí de hoje em dia, dessas mega igrejas, e perguntar o que é um avivamento. As pessoas vão começar a definir avivamento a partir de emoções, a partir de movimentos e coisas do tipo. Na Rua Azusa, né, quando a gente começa a entender o que aconteceu ali, a gente vê que tem muito a ver com isso, né? Como você já pontuou, essa questão de eles terem sido expulsos, né, e ter se reunido em um outro local. A partir desse local, então, eles começaram a alegar ter algum tipo de experiências, né? Algumas experiências, inclusive, diferentes das experiências que aconteciam na igreja anterior, né, que eles estavam dentro ali. E essas experiências, elas foram tomando uma proporção muito grande, porque as pessoas foram se achegando, pessoas, né, tanto pessoas ao redor quanto pessoas de longe estavam vindo até esse local, né? E aos poucos a gente vê uma crescente, né? Isso se expandiu tanto que hoje no Brasil a gente tem, querendo ou não, direto ou indiretamente, a gente tem dissidentes de lá, a gente tem pessoas que começaram ministérios a partir do que aconteceu lá. Eu, particularmente, eu não entendo o que aconteceu lá como sendo um avivamento. Eu entendo que houve muito êxtase, houve muita baderna, mas eu não entendo como sendo um avivamento. Agora, quando fala-se em avivamento, eu penso em um povo que busca o arrependimento, em um povo que muda, né, a maneira de enxergar Deus, e um povo que se volta à Escritura. E aí, dentro dessas características, eu me lembro da Reforma Protestante. O mover que Deus fez ali na Reforma Protestante, não só com Lutero, mas antes de Lutero. Cabe aqui a gente lembrar de Savonarola, cabe a gente lembrar de John Huss, de John Wycliffe, cabe a gente lembrar também, no meio disso tudo aí, até de Pedro Valdo, né, que a gente vê que teve uma influência muito grande para ele também. Então, é importante que a gente entenda isso aí, é importante que a gente saiba que avivamento tem a ver com isso, o que Deus fez ali, o mover que Deus fez ali. E ao mesmo tempo, enquanto Deus mudava aquela parte da Alemanha com Lutero, Deus também trabalhava na vida de Zwinglio, né? Então isso é avivamento, é o povo se voltando para Deus, né? Não o povo se satisfazendo ou, enfim, coisas desse tipo, né? Ao meu ver, um avivamento é isso. Então as emoções, como já foi falado aqui por vocês, as emoções subjugadas pela razão, nunca jamais extinguidas, até porque a gente vê relatos de Lutero quando estava no castelo, por exemplo, se escondendo do povo que o caçava para matar ele. A gente vê Lutero compondo aquele hino, né, o Castelo Forte, e aquele hino ali, imagina o quanto Lutero sofreu. Ele chega a falar dos demônios 1000 que tentaram tragar ele, né? Então olha só, olha o que Lutero experimentou ali. Então eu acredito que seja importante a gente definir isso, né?
Então, dentro disso, eu não consigo enxergar se a Rua Azusa fosse um avivamento. A primeira vez que eu ouvi, John, inclusive, falar sobre o avivamento da Rua Azusa foi com o Lucinho Barreto. Foi o mais longe que eu cheguei aí, assim, de ouvir algumas coisas estranhas, assim, sabe? Eu não cheguei a rodar, não cheguei a fazer coisas do tipo, mas cheguei a ouvir. E eu ouvi sobre isso, eu fui pesquisar, né? E aí, quando eu pesquisei, eu me deparei com isso. Me deparei com toda essa história que nós falamos e também com esse êxtase, né, exagerado e alto. Complementando o que o Clinton falou, a partir do avivamento, que eles falam que é o avivamento da Rua Azusa, foi dado muito ao foco ao êxtase, né? Foi dado foco também, nesse avivamento da Rua Azusa, ao dom de curas. Como se quem curasse agora o poder tivesse no homem, não tivesse em Deus. Quem curasse agora é o homem, não é mais Deus que cura. E também algo interessante é que hoje as igrejas que vieram da Rua Azusa, do avivamento, elas dão muita importância para visões, para revelações. Aí, se você pegar a própria Bíblia, ela tem sim visões, como foi o livro de Apocalipse. O João foi através de visão. Mas o livro de Lucas, ele era um historiador. Se você for dar tanta ênfase para visões, nós vamos ter que arrancar da Bíblia o livro de Lucas. E como o Clinton falou, o avivamento, para mim, é completamente diferente do êxtase que as pessoas promovem. Porque o maior avivamento que eu consigo ver na Bíblia é o próprio Jonas. Quando ele prega, mesmo ele contra a sua própria vontade, ele pregou e uma cidade inteira se converteu. O avivamento, eu acredito, ela leva pessoas à conversão. Ela transforma pessoas e pessoas transformam cidade. Não é um barulho ou arrepios. Isso, para mim, não é avivamento. As pessoas confundem um avivamento trazendo para as emoções, né? O Argemido tocou num ponto que eu achei importante pontuar. Sobre as pessoas usarem Deus, né? É nesse sentido, Argemido, porque o John MacArthur coloca em Fogo Estranho que não é mais Deus quem usa as pessoas, mas é como se Deus tivesse um poder disponível que todos pudessem alcançar esse mesmo poder. Numa luta espiritual para chegar naquele determinado tipo de unção para alcançar aquele poder que Deus tem disponível para essa pessoa. Os irmãos conseguem compreender o que eu estou dizendo nesse sentido, porque não é mais Deus quem usa o homem quando quer, como quer, para o ofício que quer, mas é o homem buscando unção, uma espécie de misticismo de forma dissoluta e desordenada para tentar ser apta a uma obra de Deus. Quem de nós questiona que Estevão foi um homem usado por Deus? Ninguém. Mas a pregação de Estevão não converteu nenhuma alma. E o exemplo que o Argemido usou de Jonas, que pregou contra a própria vontade, uma pregação bem curta, e uma cidade inteira se curvou diante do Deus vivo. Então, a pregação do Evangelho, a obra que Deus tem na vida de cada pessoa, é de acordo com o propósito da sua vontade. Isso a Escritura não deixa dúvida. E nesse ponto, o movimento da Rua Azusa, quanto a alguns movimentos carismáticos, contradizem completamente o que a Bíblia diz sobre esses eventos. E o Matheus há de concordar comigo que, como a gente está falando do movimento da Rua Azusa, uma das coisas que eles fizeram foi o que? Eles tiraram essa razão, né, do parte do movimento, que eles estudavam, mas eles não queriam mais estudar teologia, não queriam mais estudar, e começaram a dar mais ênfase para essa questão do sentimento, né, do esoterismo. Né? E isso a gente vê como perigo, né? Tirar o centro da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus e começar a dar mais ênfase aos nossos sentimentos. Né? Mas de fato, porque, querendo ou não, no meio neopentecostal, como é o foco no emocionalismo e no Espírito Santo, segundo eles, então meio que a mensagem cristocêntrica de salvação é deixada de lado. Porque, beleza, Jesus é o Salvador, mas o Espírito Santo é o mais importante. Eu cheguei com desprazer, eu digo isso, a ler um pedaço, graças a Deus não li tudo, daquele livro do Benny Hinn, O Bom Dia Espírito Santo. E nele, ele fala que
ele fala isso, que ele não poderia desprezar Deus, tal, Deus Pai, porque ele viu Jesus, ele não podia ver Jesus porque era o Salvador, mas ele disse isso de forma indireta, mas dava para você entender. Você tinha que dar um foco maior para o Espírito Santo. Só que ele se esquece que o Espírito Santo, Jesus disse que ele ia falar da obra do Filho. O Espírito Santo não ia buscar glória para si, mas glória para o Filho. E o Pai deu toda a glória para o Filho. Então, quer dizer, deu toda a igreja para o Filho, né? E para que tudo depois volte a glória para Deus Pai também. Então, nesse meio da Rua Azusa, eu acredito que não foi diferente, porque como o foco era a emoção e o Espírito Santo na visão deles, então a palavra ficou de lado, creio eu. A exposição bíblica, tentar levar os homens a reconhecer o senhorio de Cristo, isso ficou em segundo plano. Eu creio que essa era a mentalidade, porque é a mentalidade hoje, né, o pentecostal em muitas igrejas pentecostais, é essa de que o mais importante, até mesmo que a conversão, é o batismo do Espírito Santo. Vocês podem perceber isso. Eles não vão dizer isso na teoria, mas na prática, o que é mais importante? É a pessoa abandonar seus pecados, confiar somente em Jesus para sua conversão, ou falar em línguas e ser batizado, entre aspas. É ser batizado. É o ponto ápice. E isso eu creio que na prática tem efeitos bem prejudiciais. Já que a gente falou aí desse movimento aí da Azusa, a gente não poderia esquecer, né, sobre a bênção de Toronto. O que foi essa bênção de Toronto aí? A bênção de Toronto, eu acredito que ela foi um movimento pior do que o avivamento da Rua Azusa. Porque a bênção de Toronto, ela veio com êxtase muito maior. Ela dava ênfase às pessoas darem tremores, a gritos, ao cair no espírito. Tinha pessoas imitando cachorros, imitando gatos, leões. Tanto que um dos seus líderes, o Paul Gold, se não me engano o nome dele, ele falou que um belo dia, quando ele estava no meio de um êxtase desse, ele sentiu que não era de Deus aquilo. Ele foi considerado um dos principais líderes desse movimento. Toda a pregação que tinha, ele derrubava muita gente, ele imitava vários animais, e foi através disso que ele começou a estudar a Bíblia. Ele falou que quanto mais ele estudava a palavra de Deus, mais ele se afastava do movimento. Mas ele via que Deus não queria pessoas imitando animais, Deus queria transformação das pessoas. Tem uma reportagem que ele deu uma entrevista para Record, eu não me lembro o ano agora, mas ele estava alertando desse movimento chegando ao Brasil, onde ele alerta as pessoas sobre esse cair no espírito, esses gritos, esses êxtases que estavam chegando aqui, e que agora nós vemos que chegou, porque hoje tem muitas pessoas que imitam animais e falam que é o cair no espírito. Se o próprio líder, um dos principais líderes, estudando a palavra de Deus, viu que era um movimento errado, como é que as igrejas hoje conseguem aderir isso? As características deles eram enganar. Ele falava que literalmente era enganar as pessoas. Ele falava que o que ele sentia, o espírito que estava lá, não era o Espírito Santo. Ele falava que era coisa do diabo. Ele chegou a falar com essas palavras. Então, para um líder falar que é algo do diabo, que não tem nada de Bíblia, eu acho que é algo muito perigoso, muito pior do que o avivamento da Rua Azusa. Porque, teoricamente, o avivamento da Rua Azusa ainda era o Espírito Santo, que eles falavam. Já o da Bênção de Toronto, o seu principal líder falou que é um movimento diabólico e que as pessoas não estão enxergando. E ele falou que um simples estudo, quando ele estava internado, uma simples leitura, um simples estudo da Bíblia, sem aprofundamento muito, sem se aprofundar muito, ele conseguiu perceber e detectar que era um engano. Clint, a gente pode ver que nesses movimentos que eles chamam de avivamento é que eles provocam, né, esse avivamento, ao contrário do que a gente vê na Reforma, até mesmo com os apóstolos, que a gente vê lá que diz, né, que eles estavam orando e que de repente veio, né, ali um som como de um vento impetuoso, enfim. Mas nesses movimentos a gente pode ver que eles provocam esses tais avivamentos, né? É como se tivesse hora marcada, né? Eles se planejam, eles se organizam para que na quinta-feira, dia 25 de abril, né, aqui em Ribeirão Preto vai acontecer um avivamento. Está marcado. Nós estamos estudando aqui nos nossos pequenos grupos essa questão do avivamento. E antes disso, antes que fosse dado esses estudos aqui,
Nós ensinamos de púlpito que o avivamento ele vem através da vontade de Deus. É Deus quem concede, é Deus quem faz as coisas, é Deus quem leva o povo aqui a presenciar e a viver isso, né? Bem o oposto do que acontece, do que aconteceu, né? E hoje em dia também acontece, né? Como se tivesse hora marcada. Isso acaba se estendendo, o desdobramento disso é tão terrível que acaba se estendendo até a entrevistar demônios, porque os demônios eles aparecem especificamente no culto de domingo. Não se manifesta no dia nenhum da semana. Chega no domingo, tem 3 capirotos lá se manifestando. E não tem sentido. Isso é sem sentido. A gente vê que o povo de Deus ele ia vivendo, ele ia buscando, e conforme esse viver e essa busca não era pelo avivamento, mas por Deus, conforme isso ia acontecendo, Deus ele fazia isso. Ele fazia um movimento que realmente revolucionava. O avivamento é isso. O avivamento ele vai, com certeza, ele vai impactar de uma maneira diferente. A reforma protestante impactou de uma maneira diferente. A gente pode fazer uma conferência hoje no Brasil com os 15 melhores pregadores do planeta, né, dentro do nosso pensamento reformado e tudo mais. Se não for Deus operando, Deus fazendo tudo isso, Deus conduzindo essas coisas, não adianta, não vai passar de uma simples conferência. A reforma protestante não foi um tempo onde as pessoas ali começaram a tentar juntar John Hus com John Wycliffe, e aí juntar ali com Lutero e tal. Não foi isso que aconteceu. As coisas foram acontecendo enquanto o povo de Deus ia retornando, né, à Escritura. A reforma protestante é conhecida por isso, um retorno às Escrituras. Então, quando o povo se voltava, e é o que aconteceu com John Hus, é o que aconteceu com Lutero, quando o povo se voltava para a Escritura e via que a Escritura estava falando uma coisa e a igreja estava falando outra, era a Escritura quem tinha a voz final. Era a Escritura que tinha a palavra final do que iria acontecer. Isso é avivamento. A Bíblia falando para você, isso tomando proporções que iam além de Lutero. Não ficou só com Lutero isso levou outras pessoas. O exemplo de Jonas citado foi perfeito. O que Deus fez ali também foi algo diferente, foi um impacto diferente. Vale ressaltar que Nínive não era uma cidade de Israel. Nínive não era israelita. E Deus foi e fez isso. E esse orgulho todo que alguns judeus têm acabou não servindo muito bem de base. Isso é interessante. E Mateus, a gente pode ver ali, principalmente em Atos, que quando os discípulos, em um dado momento ali em Atos 11, 26, as próprias pessoas reconheceram os discípulos como cristãos, até que fala ali que foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ou seja, eles não saíam se autodenominando cristãos, eu sou cristão, mas pelo ato deles, pelo avivamento que o Espírito Santo havia feito ali, as pessoas reconheceram que eles tinham, vamos dizer assim, né, uma igualdade com Cristo, né, porque cristãos, pequenos cristos. Então, diferentemente desses movimentos que eles mesmos se autodenominam, né, eles mesmos levantam a bandeira do movimento deles, né? Sim, concordo. De fato, há esse planejamento, nessa busca pelo avivamento. Só que eles ignoram que o avivamento é uma obra sobrenatural de Deus. Né? Nós, creio eu, como calvinistas, queremos que é uma obra também monergística, que é uma obra apenas, tão somente de Deus. Deus realiza, Deus traz os pecadores a Ele. E eu me lembro, rápido testemunho, quando eu já estava me reformando, conhecendo as doutrinas da graça, eu estava num congresso da minha antiga igreja, não pentecostal. E eu lembro que entre aspas, um dos apóstolos lá, né? Apóstolos, olha que absurdo. Ela dizia assim, hoje os céus de Goiás estão em avivamento. Aí eu parei, pensei, eu falei assim, mas como ela sabe? Tipo assim, como avivamento? Ela sabe o que significa avivamento? Entende? A palavra avivamento ela se tornou banalizada. Mas eu creio que, de certa forma, nós podemos, buscando ao Senhor, nos humilhando. Deus usa esses meios para, né, clamarmos a Deus para o avivamento, Ele soberanamente decide ou não. Mas isso que tem que ser lembrado, que é a obra de Deus. Né? Ele faz, Ele reaviva a sua igreja, Ele cuida, Ele não vai deixar a sua igreja morrer. Tá? E o avivamento acontece quando apraz a Deus, não tem como se programar.
que é a obra dele. Justamente por ser obra de Deus, o homem não pode programar. O homem não pode dizer quando vai acontecer, porque é obra de Deus. E só a Deus compete fazer quando ele quiser, como ele quiser, se ele quiser. O grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e dando tudo errado. Então, é isso que eu acho que é a espiritualidade bíblica, que nós precisamos resgatar, evitando os excessos pentecostais e, às vezes, a aridez que tem no nosso campo reformado. Nesses movimentos aí que a gente vê aí que trazem esse lado pro emocionalismo, que querem justificar alguns movimentos, eles usam muito Êxodo 15:20 a respeito ali da dança. Eles usam muito ali também 2 Samuel 6:12, a dança de Davi. Atos 2, capítulo 2 ali a respeito da descida do Espírito Santo. Usam muito esses textos como meio para justificar, né? Eles falam, né, se Miriam dançou, eu também posso dançar, né? Se Davi dançou, eu também posso dançar. E aí, como é que seria isso aí, cara? A questão é que eles não fizeram nada disso durante o culto público, né? Cai na mesma ideia que já havíamos citado. O Mateus mesmo bem disse agora há pouco que nós não mudamos a vontade de Deus, mas há relato das Escrituras que as orações chegam até Deus e Deus parece mudar de ideia de algumas circunstâncias. Então, do mesmo modo, quando nós não podemos fazer algo durante o culto público, mas não quer dizer também que eu não possa me alegrar, como Davi dançava para o Senhor, como é descrito, do mesmo modo Miriam. São expressões de alegria, são expressões corporais que significam e simbolizam felicidade. Eu não faria, não é uma coisa que faz o meu estilo de adoração a Deus, mas não são proibidas pelas Escrituras. Elas não têm embasamento bíblico durante o culto público. Como Clinton disse também, o culto se trata de elementos pré-ordenados por Deus na própria Escritura. Eu não vejo embasamentos escriturísticos para nenhuma dessas ações. O texto de Atos, para mim, é o mais escancarado nesse sentido. Após vários versículos de decorrência, de narrativa, diz que Pedro, pondo-se de pé, proferiu as seguintes palavras. Então, quer dizer, imaginando a cena, contextualizando a cena, eles não estavam em nenhum evento de dança, de choro ou de histeria coletiva, porque Pedro estava sentado. Eles estavam sentados quando eles receberam o Espírito, na descrição da cena. Então, são coisas para mim que são bem simples e bem esclarecidas durante as Escrituras. Basta uma leitura pausada, fazer uma boa exegese do texto, que você vai ver que eles não servem como embasamento para nenhuma dessas ocorrências durante o culto. Perfeito. Ô Argemiro, o encontro com Deus é tremendo? Bom, o encontro com Deus, se for aquele encontro que você tem no seu quarto, de joelho, você e ele é sós com Deus, nossa, é tremendo. Mas o encontro com Deus acontece em muitos eventos, são métodos emocionais para atrair pessoas. E hoje, o encontro com Deus, como as pessoas têm tido um atrito com o G12, elas têm mudado esse nome. As igrejas têm vindo com a filosofia: eu sou contra o G12, eu sou contra o encontro com Deus, mas eu sou a favor de células, eu sou a favor de outros eventos que têm outros nomes, mas são as mesmas coisas que o encontro com Deus. A minha irmã, ela participou ela era de uma igreja, ela era de igreja pentecostal, ela participa. Só que, como eles falam, eles não podem falar nada, né? É o tal do segredo, né? É o tal do segredo. Ela vem, não fala nada, mas o encontro, pessoas que já ouvi por cima, métodos, pessoas contando o testemunho dela, porque através do testemunho dela, não focando em Deus, ela conta o testemunho dela como ela conseguiu vencer. O exemplo: eu venci o vício do cigarro, então você pode vencer. Só que eles pegam, não é coisas básicas assim, vício de cigarro, eles pegam pecados graves, coisas graves e fundo.
Porque parece que se você vê uma pessoa fazendo isso, eu posso fazer isso também. Se você pode vencer um pecado grave, uma coisa grave dessa, eu também posso vencer. Já ouvi caso que um homem, ele foi estuprado quando criança, aí ele contou isso no encontro com Deus. Outras pessoas que tinham passado por pecados ou coisas pequenas, falaram, não, se você conseguiu vencer isso, eu posso vencer isso também. Em nenhum momento é citado Deus. Nesses encontros com Deus também tem o momento do choro. Eu não sei a forma que eles fazem, mas todos têm que chorar. Uhum. Eu gostaria de comentar isso, John, porque eu fiz parte desse movimento dos 17 anos. Então, assim, só para esclarecer para o nosso ouvinte, existem movimentos e movimentos, né? Variam de igreja para igreja, modelo para modelo, mas a essência é sempre a mesma. O Argemiro, ele foi muito incisivo nessa questão, porque o emocionalismo, nesse tal de encontro com Deus, para quem não sabe, é um retiro, geralmente de 3 dias, né, que as igrejas fazem, geralmente para novos convertidos, né, ou para cristãos que não passaram pelo encontro. Porque para eles, um cristão que não passou pelo encontro ele é meio incompleto. E lá tem palestras emocionais desde o começo. Esse pacto do silêncio não é obrigatório, depende das igrejas. Tem igreja que adota, tem igreja que não. Mas a ideia ali é fechar aquelas pessoas naquele ambiente ali, e músicas, e geralmente fica tocando sempre a mesma música nos encontros e tal. Isso para gerar o clima do encontro, né? Por exemplo, esse momento do choro que ele falou é incrível contar para os irmãos, porque a última palestra é a que eles falam que chama o batismo no Espírito Santo. Que de fato eles têm a palestra, eles falam sobre o batismo do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo e tal. Aí no final tem o reteté, né? Aí, pessoal, eles ficam forçando muito a barra. E eu queria contar 2 coisas para ver tanto que o emocionalismo ele tá impregnado. Eu tava lendo no livro do apóstolo René Terranova, que é o líder do M12, que é uma dissidente do G12, da qual eu fazia parte. Ele fala que depois desse momento do reteté, tem um momento em que se juntam o pessoal que levou aquelas pessoas para receber no encontro, para participarem, tem um pessoal de apoio, né, que trabalha no encontro e tal. Eles levam cartas, presentes, doces de amigos e familiares para aquelas pessoas que estão participando do encontro. E isso gera, querendo ou não, a pessoa já está tão influenciada pela emoção daqueles 3 dias, que quando ela recebe a carta da mãe, que nunca recebeu, de um amigo, aí recebe cesta de chocolate, essas coisas. Assim, traz muito um impacto emocional muito grande. E o apóstolo René Terranova, falando nesse livro do Encontro com Deus, ele falando que isso, olha o absurdo, representava 50% do impacto que a pessoa teria nesse tal encontro com Deus. Ou seja, segundo eles, o encontro é com Deus, o impacto é espiritual, mas 50% através do método de trazer emoção para as pessoas. Eu não sei se os irmãos conseguiram entender, mas é um ambiente assim muito... O encontro com Deus, eu acredito que seja o ápice, o auge do emocionalismo. Ele chega a beirar o absurdo de a gente gritar, assim, por exemplo, a pessoa que está ali ministrando a palestra, gritando para que as pessoas gritem, fazendo voz de choro para que as pessoas chorem. Eu lembro, eu prometo que é o último exemplo. Eu lembro de um cara ministrando na hora do suposto batismo no Espírito Santo. Ele falando para a pessoa, fala em línguas, começa a falar, se você não fala, começa a repetir e tal, começa a repetir comigo. Eu vi isso, e eu já estava assim, na época eu estava me reformando, e eu vi o absurdo que foi isso. Então esse é o perigo do emocionalismo, ele tira o foco de Deus e coloca no homem. Nesses encontros, eu acho que eu fui umas 6 ou 7 vezes. A gente foi umas 4 vezes passando pelo encontro e umas 2 ou 3 vezes trabalhando. É o seguinte, como o Matheus falou, ele é o ápice do trabalho das células do movimento G12. Todos aqueles que você ganharam, que vocês, líderes de célula e do G12, ganharam para Cristo no ano, na minha igreja se fazia 2 vezes no ano. E durante esse período, essas pessoas que você ganharam levavam para o encontro. Tinha uns amigos meus que brincavam que durava 3 dias
a santidade. Depois tinha que ir de novo. Então, e eles falavam que iam no encontro até funcionar. Então, assim, existem momentos que realmente são sessões de hipnose. Por exemplo, o momento do arrependimento, que geralmente é na sexta ou no sábado à noite, passa imagens do clipe com a música bem triste do filme da Paixão de Cristo, e fica um cara ajoelhado na frente com o microfone, chorando e batendo um porrete no chão. Foi você que fez isso aqui com o meu Jesus. E foi você que batia o porrete no chão. Cada vez que ele batia, você pulava daquela altura de medo, você estava em choque, pânico, o que está acontecendo? E o cara começava a chorar, e você olhava pra frente e via Jesus todo ensanguentado naquele filme lá, e você, como eu fiz isso com Jesus? E começava todo mundo a chorar copiosamente. Sim, e como você não chora? Então, é uma questão que você não volta de lá normal. É uma imersão. Você volta em transe. Então, é uma sessão de hipnose. Aconteceu um caso, tinha bastante novos convertidos, então pessoas que nunca tinham tido nenhuma comunhão com a igreja. E teve um caso lá dos rapazes que foram contar o testemunho, né, que aceitaram Jesus lá no encontro, e foram contar as experiências espirituais que tiveram. E aí o irmão contou que aceitou Jesus, teve uma visão do anjo, amém. O outro irmão contou que teve uma revelação de Deus e que Deus falou com ele do ministério, da conversão dele, amém. O terceiro irmão contou que viu e conversou com o irmão dele que já estava morto. Olha aí. Ele não sabia que, biblicamente, até os pentecostais rejeitam isso. Mas como todos estavam contando experiências transcendentais, ele pensou que seria normal e contou uma experiência que até os pentecostais rejeitam. Então ficou todo mundo em silêncio, esperando ele terminar. Ele falou, não, meu irmão apareceu pra mim, falou que tá tudo bem, que ele tá no céu, que se eu trilhar o caminho de Jesus eu vou pro céu também. Olha aí. E aí o pessoal já deu um jeito de manobrar pra tirar ele de lá da frente, tirou o microfone da mão dele rápido. E deu uma contornada. Mas então, assim, essas manifestações, elas são fruto de pleno desconhecimento. E quando acontece algumas coisas que são mais radicais nesse sentido, que chega a se envolver com o espiritismo, por exemplo, aí você vê um pouco da raiz do negócio. Então, assim, são movimentos que realmente diminuem a suficiência de Cristo, a lista dos pecados que você tem que assinar, os pecados lá, que você marcar os pecados, jogar na fogueira. Então, são questões simbólicas que diminuem o sacrifício de Cristo. Amo os irmãos da minha antiga igreja, alguns são realmente cristãos, mas aqueles eventos que aconteciam naquela igreja não vêm na Bíblia, não tem nem discussão, não há nem o que debater sobre esse sentido. Só complementando o que eu falei no começo, esse movimento muito conhecido nas igrejas pentecostais, infelizmente, tem aderido às igrejas tradicionais, igrejas históricas e em grande número. Hoje não é muito raro você ver igrejas como igrejas batistas que têm a visão G12 implantada, só que com outro nome, com outros métodos, o famoso encontro com Deus com outro nome. E como eu disse, eles falam um falso, eu sou contra o G12, mas eu implemento de uma forma, a mesma coisa do G12, de uma forma diferente, mais carismática. Só antes de continuar, vocês acabaram com o segredo do negócio, né? Contar o segredo. Acabou com o segredo do negócio. Não, você estava contando e falando dessa ideia aí de martelada no chão, né? De falar o que você fez com Jesus. Eu vou, se eu lembrar aqui depois, se eu achar a música depois, eu vou ver se eu coloco aqui na edição. Mas você já deve ter ouvido a música. Pra mim, na minha opinião, essa é uma música anticristã, antibíblica, anti tudo. Porque na música, a moça ela fala ali, cantando, né, que se ela pudesse, ela tomaria o lugar de Cristo na cruz. Eu fico pensando, por que na minha opinião eu vejo que isso é totalmente
anticristã, antibíblica, anti tudo, porque em várias passagens nos evangelhos a gente vai ver que Jesus ele deixa bem claro que era necessário que ele morresse. E ele sendo como sacrifício perfeito, né, como um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga nem nada. E a pessoa canta falando que se pudesse tomar o lugar de Cristo na cruz, seria uma oferta falha, não seria uma oferta perfeita. Então quando você falou disso daí, eu lembrei exatamente disso. E às vezes fica com essa ideia, você olha o que você fez, e a gente mexe com a nossa emoção e a gente entra nessa questão, eu poderia estar ali no lugar de Jesus, né? Eu poderia ali ter sofrido no lugar dele. E aí muitas pessoas compram, né, essa bagagem toda e trazem essa culpa para si, ao invés de jogarem sobre Cristo seus fardos, ao invés de lançar sobre ele as ansiedades, é o contrário. É os caras pegando o fardo de Cristo e tentando colocar nas suas costas. Isso. Então, justamente, você falou sobre isso nesse sentido. Uhum. Esses momentos lá são feitos para te causar culpa. A culpa vai te fazer mudar de vida, tá entendendo? Então, quanto mais culpa, mais você vai carregar ódio de si mesmo, e o seu ódio de si mesmo vai te fazer mudar, abandonar seus vícios e transformar o seu coração ímpio. O que a gente sabe que não acontece, porque depois do encontro, 3 dias ali, você já está na mesma vida de novo, só que dessa vez em secreto. Porque agora você não pode mais mostrar para todo mundo o pecador que você é. Ô Clinton, muitos argumentam que não sentir a emoção, ou seja, ou sorrir ou chorar, né, no culto, seria aí um sinal claro de esfriamento espiritual. Então muitos argumentam que para você ser considerado, né, um crente genuíno e cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que sentir alguma coisa ali, você tem que sentir a presença de Deus, entre aspas, ali nas reuniões, ou chorando ou rindo. A gente já viu muito isso aí, até do próprio pastor Marco Feliciano falando, né, que é aqueles crentes que não dá glória a Deus, enfim, né, que tá com cara de sebo. Defeito de fabricação. Aí tá com crente que não glorifica tem defeito de fabricação. Isso aí. Isso aí procede? Não sentir emoção no culto, ou seria um esfriamento espiritual? Como é que seria isso aí? Na verdade, se o Feliciano tá certo, coitado dos irmãos que teve derrame, né? Porque se o irmão teve derrame, metade de um lado dele tá paralisado, né? Aqueles que estão na melhor das hipóteses, né? Tem um caso aqui na nossa igreja de um senhor que teve derrame. Ele vai na igreja, ele não expressa sorriso nenhum, porque ele não consegue, né? Mas ele tá lá, ele não falta aos cultos, ele tá sempre nas programações, né? Ele quando ele consegue, na dificuldade, na debilidade dele, ele participa, né? Então eu creio que isso serve muito mais para forçar as pessoas a mentir, a fazer algo que não é de Deus, a fazer algo que não é movido pelo Espírito Santo, a fim de que as pessoas façam aquilo para que se pareçam espirituais, né? Quando na verdade não é assim, né? Eu acredito que não tem como a gente abafar as emoções. Eu pelo menos não consigo. Muitas das vezes que eu já preguei em alguns textos específicos, o olho encheu de lágrima, né? Deu vontade de chorar, não tem como, isso é comum, isso é natural. Agora, o grande problema está, e eu ia até acrescentar quando o Eduardo foi falar sobre a dança de Davi, aquilo não foi algo premeditado. Davi não ficou ensaiando coreografia, né, um mês antes para poder dançar no culto de domingo. Não foi assim que funcionou, né? Miriam, a mesma coisa. O povo, eles agiram daquela maneira, na verdade foi uma reação, né, espontânea, natural. E eu tenho certeza que quando Davi dançou, Davi não deu esses saltos que nós vemos em alguns lugares por aí, né? Esses saltos afeminados e coisas do tipo. Não foi dessa maneira. Então, a frieza, eu entendo que a frieza ela está ligada muito mais à ideia da pessoa ser desinteressada com aquilo que a Bíblia ensina, a pessoa negligenciar o estudo da Escritura, a pessoa negligenciar a busca pelo conhecimento doutrinário correto,
tá? Ela sabe que ela precisa entender aquilo, a igreja está querendo ensinar isso, mas a pessoa não quer, né? Embora eu não tenha vindo de uma denominação pentecostal, eu estou na mesma igreja desde que Deus me salvou, né? Desde que Cristo me converteu, desde que Cristo me aceitou. E eu pude enxergar dentro da minha igreja uma transformação muito grande de uma igreja tradicional, que defendia com toda certeza o sinergismo, mas que hoje é uma igreja que nos seus cultos, nas escolas bíblicas, na escola bíblica dominical, nos cultos de quarta-feira de oração, nos pequenos grupos, tem sido ensinado uma doutrina monergista, né? E isso sem que nada seja levado para um sentido frio. Até porque nós temos irmãos lá que choram, irmãos que ao ouvir a pregação do pastor, como foi o caso do domingo passado, né, que foi exortação, foi uma grande surra, né? Eles entenderam que Deus estava disciplinando aquele que ama, né? Então eu acredito que isso sim é um verdadeiro despertar, é um verdadeiro a alegria verdadeira do que o crente sente, não expressar emoções desse sentido. Não tem como. Um cadeirante, por exemplo, não vai conseguir se expressar da maneira que algumas pessoas dizem. Aquela pessoa que às vezes amputou o braço, amputou as pernas, e aí, como é que fica? Eles são frios porque eles não conseguem transmitir uma emoção exterior? É claro que não. Acredito que é muito mais achismo do que o que a Bíblia ensina, né? A adoração verdadeira ela vem através de conhecimento de quem Cristo é, e isso é feito em espírito e em verdade, não é através de pulo, de sentimento, de coisas do tipo. Então não procede. Alguém gostaria de acrescentar? Eu gostaria de acrescentar que no livro do Lloyd Jones ele fala sobre a questão do emocionalismo, os problemas do emocionalismo. É a diferença entre a verdadeira e a falsa emoção. O emocionalismo, primeiramente, ele é fomentado, ou seja, ele não é algo natural. Ele é algo artificial, é algo que é feito externo, não é algo natural, né? Ele sempre falta entendimento, é o que a gente mais vê. A pessoa é emocional, não é racional, acaba aqui, por exemplo, essa questão dessas unção de leão, andar de quatro, aquela coisa toda. Falta entendimento, né? E alguma coisa também do emocionalismo é que deixa as pessoas exaustas, e isso cansa a pessoa. Não traz uma mudança de vida, é algo passageiro e temporário, né? Então, esses são, creio eu, aqui subscrevo que o Lloyd Jones, são os mares do emocionalismo, porque ele não é algo natural, é algo que vai contra a razão, né? E não muda a vida de ninguém, não traz uma mudança permanente. Por que não traz uma mudança permanente? Pelo simples fato de emoções virem e voltarem. Uma hora você gosta de uma pessoa, uma hora você não gosta, é normal do ser humano. Então as emoções, o emocionalismo também é esse problema, porque ele não é constante. Por quê? Porque as emoções são variáveis, né? Então, queria só acrescentar isso mesmo. O grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e dando tudo errado. Então, é isso que eu acho que é a espiritualidade bíblica, que nós precisamos resgatar, evitando os excessos pentecostais e, às vezes, a aridez que tem no nosso campo reformado. O Eduardo, a gente vive aí um verdadeiro bipolarismo gospel, né? Enquanto uns ensinam que você tem que rir, outros ensinam que você tem que chorar, né? Sim, eu acho que tudo faz parte do mesmo segmento, no sentido do apelo emocional, né? Você expressar uma emoção diante do que está acontecendo ali. Porque tudo é muito empírico, tudo é muito conhecimento de experiência, tudo é você provar, você querer ver. Então, é gratificante, às vezes, para o pregador pentecostal, o neopentecostal que está lá na frente, ver uma reação do seu ouvinte. Então, ele estimula. Então, quem nunca foi na igreja, quem está animado, dá um glória a Deus. Então, assim, são técnicas que são utilizadas para reagir o público. E nós vemos muitas pessoas agindo mais como animadores de auditórios do que exatamente pregadores. A questão do choro e do riso, nós temos vertentes que variam do extremo. Dando nome,
as pessoas, o Cláudio Duarte tem feito stand-ups das igrejas, e alguns dizem, não tenho conhecimento, que tem cobrado por isso. Não sei se for injúria, que me corrijam. Mas independente, feito stand-ups, feito piadas, para ensinar um princípio, para ficar mais fácil da pessoa compreender. O Cristo é suficiente para que a pessoa compreenda. O Evangelho é suficiente para que a pessoa compreenda a mensagem. Eu não preciso transformar a mensagem em uma piada para atrair pessoas, para fazer as pessoas compreenderem o que eu quero dizer. E do mesmo modo, o novo estilo, método de coach, que fala de forma eloquente, bonita, com iluminação baixa, e fazem você chorar por ser uma pessoa ruim, por não dar valor à sua família. Geralmente são valores morais pregados de forma isolada nas escrituras. Então, assim, são dois extremos, mas que partem do mesmo ponto, que é a reação do público à pregação emocional. Certo. Ademir, a gente bateu muito aí em cima dessa tecla aí do emocionalismo, né? Mas o que a Bíblia nos fala a respeito do culto? Como é que deve ser a ordem nos cultos? A ordem nos cultos, acho que ela fica bem clara em dois textos, né, de Paulo, que fica claro no Romanos 12, do 1 ao 21, e também a 1 Coríntios 11, do 1 ao 34. Também tem em 1 Coríntios 12, do 1 ao 31 também. A ordem está bem clara, só que com a evolução do mundo, as pessoas estão acabando evoluindo demais, abrindo as portas para atrair pessoas, né? Porque hoje eu já ouvi de pastores que Deus hoje ele quer, que Deus quer para pessoas hoje é megatemplos. Sendo que Paulo nunca pregou megatemplos, eu nunca vi ninguém na Bíblia ensinando isso, que Deus quer megas igrejas. Nem quando Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram, eu não vi em nenhum momento os 3.000 pessoas ficando na mesma igreja. Aqui dá para ver bem claro, quando Paulo fala em 1 Coríntios 11, que a igreja é realmente como uma família, né? Que ela vai tomar a ceia junto, vai suprir as necessidades uns dos outros, e o culto com toda a ordem e decência, um culto racional com ordem e decência, que hoje a gente não consegue enxergar em muitas igrejas, infelizmente. Então, o que seria esse culto racional? Qual a ideia que Paulo traz ali em Romanos 12? Em Romanos 12, ele fala o culto com entendimento. É um culto um culto centrado na palavra, que totalmente focado na palavra de Deus. Um culto pregado com a palavra de Deus. E um culto realmente como um corpo, né? E um culto que haja dedicação ao ensino, que o amor não seja fingido e que pregue a palavra de Deus. Você não vê nenhum momento para experimentar o Espírito Santo como as pessoas falam. Ou experimentar o Espírito Santo é você pregar, você ensinar a palavra, você ouvir a voz de Deus, você entender. Servindo a Deus fervorosamente, mas para servir a Deus fervorosamente é através da palavra. Porque talvez quando a gente vê o apóstolo Paulo ele fala desse culto racional, como a gente está falando a respeito dessa questão do emocionalismo, com essas emoções, tanto de rir ou chorar, a gente perde o lado racional do culto, de entender a palavra de Deus, né? de entender, de ouvir e entender aquilo que está sendo ensinado, né? A gente, para não focar nessa questão da emoção, daquilo que eu sinto, mas estar ligado à razão, né? Sim, se o choro ele for trazido de arrependimento, que muitas vezes eu acredito que quando você é ensinado pela palavra de Deus, o amor de Deus te constrange de tal forma que você pode chegar assim a chorar. Mas é um choro causado pelo arrependimento. É um choro que você se sente miserável. Não é um choro simplesmente de emoção. É um culto racional, como nós falamos, né? Que é um culto racional que não abre mão totalmente da emoção.
Porque quando algo com a razão, você vai entender. Quanto mais razão, para mim, assim, quanto você tem a razão e você entende o amor de Deus, ele vai te constranger de tal forma que você pode sentir a emoção de algumas formas. Mas é um choro de arrependimento, é um choro que traz transformação, é um choro que eu choro junto com o meu irmão, porque eu sinto a necessidade dele, eu sinto a dor dele como um corpo, mas não um foco no choro. Igual se eu não choro, eu não sinto Deus. Quando eu sinto a palavra, quando eu vejo a palavra de Deus me transformando, aquilo vai trazer transformação na minha vida diariamente. E o choro pode ser uma consequência que aconteça ou não, mas a transformação é algo que com certeza vai acontecer. Quando você vê essa questão do culto racional, você vê que a ideia de culto racional ela está ligada a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o que está no final do versículo 2. Então, se você não passar por esse crivo, né, se você não fizer o que está falando aqui, né, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é o culto racional, né, e não ser conformado com este mundo e ser transformado pela renovação do entendimento, aí sim você experimenta qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que isso aqui não está ligado a sentir, porque muitas das pessoas, né, nós temos exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, tanto de antigamente como de hoje, que passaram por sofrimentos terríveis, mas essas pessoas puderam entender e experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Elas puderam entender não através dos seus sentimentos, não através das suas sensações, mas através daquilo que Deus estava falando, através daquilo que Deus estava fazendo. E muitas das vezes, o propósito de Deus não é nos livrar do sofrimento, não é nos livrar da dor, mas nos mostrar coisas através de tudo isso que acontece. Então, essa ideia de culto racional, essa ideia de sacrifício vivo, de não ser conformado com este mundo, isso tudo são causas, né, que tem como consequência o quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que muita gente não tem presenciado, não tem experimentado. Por quê? Porque não tem prestado a Deus um culto racional. Porque não tem prestado a Deus um culto tal como aqui é dito. Deus ele estabeleceu a maneira de ser cultuado. Se você não cultua a Deus da maneira como ele estabeleceu, que não é eliminando as emoções, porque em nenhum momento a Bíblia ordena que sejam eliminadas as emoções, mas que elas sejam postas debaixo daquilo que a Bíblia diz. Que elas sejam, então, subjugadas pela Escritura. Aí sim. Então, o que a gente entende? A gente entende que a razão, né, Deus usando a razão, ele estabelece o lugar correto da emoção. É assim que funciona. Já que você falou, Clinton, eu gostaria que você acrescentasse um pouquinho falando aí sobre por que Paulo ele falou ali dessa necessidade de ordem no culto ali da igreja de Corinto. O que estava acontecendo ali? A igreja de Corinto, infelizmente, acabou agindo de forma imatura quanto ao uso dos dons. Não por menos, Paulo usa ali 3 capítulos para poder falar sobre o uso dos dons. E muitas pessoas acabam confundindo 2 coisas ali. Muitas pessoas acham que 1 Coríntios 13 tem a ver com casamento, e não tem. Paulo está falando sobre dons, Paulo está falando sobre o uso correto dos dons, que em amor, né? Sendo usado então por Deus nessa questão em amor. E um outro ponto é achar que Paulo está condenando o uso dos dons, né? E Paulo não está fazendo isso. A igreja de Corinto vivia um momento onde eles não sabiam a maneira correta estabelecida por Deus para usar os dons. Então, dentro do que a gente lê, principalmente no capítulo 14, Paulo ele condena fortemente as supostas línguas, né, que eles estavam falando ali. Chega num ponto de Paulo chegar neles e dizer, olha, se entrar um incrédulo aqui, ele vai ficar escandalizado. Porque o que ele vai ver? Ele vai ver uma bagunça, né? Uma baderna generalizada. É isso que vai acontecer. E isso não edifica ninguém. E aí ele pede para que aqueles que ao falarem línguas não tenham intérprete, que calhe a boca, que se cale, que fique quietinho no seu canto, porque o propósito do dom é edificar a igreja. Então,
A igreja de Corinto, experimentando desse contexto, né, dessa situação, vivendo isso, ela é exortada por Paulo, não a deixar de praticar os dons, mas a praticar os dons da maneira correta. É a ideia de você ser maduro quanto ao uso dos dons. O que nós vemos, infelizmente, nós já vimos anteriormente na história, é meninice, é imaturidade. São pessoas dizendo que têm o dom quando na verdade não tem. São pessoas dizendo que têm o dom para parecer espiritual, são pessoas dizendo que têm o dom para parecer superior a outras, são pessoas que usam os dons para poder camuflar pecado, eu já vi isso. Então, a igreja de Corinto passava por uma situação muito parecida com o que a gente vê hoje, com o que a gente já viu. A história ela se repete, só muda o cenário e os personagens, mas a história se repete. Bem, já que a gente falou sobre essa questão do nacionalismo, a gente também pontuou aqui algo importante, né, sobre ter um culto racional, um culto ali que venha ter ordem, né, porque eu achei importante a gente pontuar isso, porque a gente vê em muitos cultos que não tem, né, essa ordem nos cultos, né, perdeu totalmente a razão. Eu já fui convidado para ir numa igreja, e no final ali do culto ali, era uma igreja pentecostal, e no final do culto tinha algumas pessoas conversando, e uma virou para outra e falou assim, você entendeu o que o rapaz falou lá na frente? A minha falou assim, olha, eu não ouvi nada, mas eu sei que eu pulei, eu sei que eu gritei, eu sei que... Então, a gente vê que alguns cultos, alguns encontros religiosos estão perdendo totalmente esse lado da ordem, né? Esse lado da razão. A gente está finalizando e eu vou pedir para cada um de vocês opinarem. Por que deve-se haver essa rejeição ao emocionalismo? Bom, John, eu acredito que acima de tudo, porque o emocionalismo, ele tira a glória de Deus do culto. Ele afasta os crentes de adorarem a Deus da forma correta. Esse é o maior pecado, né? Porque o foco não se torna mais adorar a Deus ou buscar sua presença, se torna a busca da emoção. Esse é o grande problema do emocionalismo. Ele se torna o ídolo, o Deus ali que está sendo adorado no culto. Porque, querendo ou não, isso eu vi num outro podcast do Igreja de Teologia, eles comentando que na época do neopentecostalismo deles, e eu digo isso de mim também, o culto podia ser uma porcaria, a palavra, mas o reteté no final salvava. Então, assim, querendo ou não, o grande momento desses cultos é o momento do reteté, é o momento do emocional. Então, sabendo que o foco não é mais a palavra, a adoração a Deus, Deus falando, o foco é o homem, é a emoção. Então, por que o emocionalismo deve ser rejeitado? Porque ele leva à idolatria. Nesse sentido, o Eduardo, o que seria a verdadeira experiência do cristão com Deus? Eu acredito que os frutos do Espírito, descrito em Gálatas 5, seria o que mais adequado faz parte do nosso entendimento como obra verdadeira do Espírito Santo, né? A gente vê as obras da carne, que são listadas a partir do verso 19, e as obras do Espírito, que são listadas a partir do verso 22, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade. Então, são coisas que fazem parte das coisas as quais Deus planeja para os seus filhos. Não se estabelecendo em padrões humanos de felicidade, como os sons de riso, de choro, ou de coisas produzidas pela carne, mas de frutos que são concedidos por Deus, como o Cleiton colocou em Romanos 12, é você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, no sentido transcendental. É Deus te concedendo a alegria que Ele planeja para você. Como o próprio Paulo fala em Filipenses,
todas as coisas podendo naquele que te fortalece. Não porque ele vai te dar todas as coisas, mas porque você ainda é feliz, independente das circunstâncias, da experiência que você tem com Deus. Uma experiência que, se você não tiver, você sai frustrado. Se você tiver, você sai em êxtase absoluto. Então, a verdadeira obra do Espírito é Deus concedendo e aplicando em você a vontade dele. É Deus te dando a capacidade de enxergar nele com a clareza que ele tem, com a bondade que ele possui, que ele concede a nós, os seus filhos. A gente deve entender, então, que a pregação da palavra de Deus, ela deve ensinar, instruir e não emocionar, ou divertir. Sim, a palavra de Deus, ela deve nos ensinar, e o foco principal é nos ensinar. A emoção pode ser que a palavra de Deus nos cause, porque não tem como se desvincular, mas o foco principal não é você se entreter, não é você chorar ou sentir arrepios. É você sentir o que está na palavra. É você ver o que você pode aplicar aquele ensinamento na sua vida. Porque muitas pessoas acham que se ela não sentir o arrepio, se ela não sentir aquilo, ela não vai estar sendo espiritual. Mas, como diz o Augusto Nicodemos, o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Acho que essa frase dele resume tudo, porque você continuar sendo crente, sem você estar sentindo nada e tudo dando errado, é o que mostra que você realmente está atrás de Cristo, que você está vivendo para Cristo, não que você está vivendo de sentimentos ou emoções. O grande problema, ele não reside em si na emoção. Ele reside no excesso da emoção, na escravidão da emoção, ou talvez focando somente na emoção, porque a emoção ela tem se tornado um deus para muitas pessoas. O coaching, como já foi citado aqui, é isso, né? As pessoas têm sido levadas por palavras que não estão na Bíblia, né? Palavras que colocam o homem no centro do universo, colocam o homem como sendo o principal objeto de devoção, né, do Deus Criador, e através disso as pessoas acabam exaltando a um falso Deus. Então, resultado, nós temos uma teologia que nem chamaria de teologia, chamaria de teoria. Uma teoria que ensina o homem como sendo o centro, e isso tudo por conta das emoções. Tudo isso por se basear mais na emoção do que na palavra de Deus. E muitas vezes, né, a falta de compreensão bíblica existe por conta do abandono de toda a Bíblia. Já não se crê mais somente na Bíblia, em toda a Bíblia e nada além da Bíblia. Se crê também em coisas pegadas aqui, outras ali, ponto. Se você mostra, por exemplo, coisas simples, exemplos pequenos, né? Que a Bíblia ensina que nós devemos julgar, as pessoas já ficam revoltadas, porque elas não entendem a palavra julgar. Elas não sabem o que significa isso. E aí, se você começa a atirar, né, isso é pedra no caminho. Até porque também essa palavra julgar aí já está carregada de emoções também, né? Exatamente, é por conta disso, porque isso são pedras, né? Essa é uma das pedras que estão no caminho das pessoas que estão vivendo emocionalismo. Você tem que tirar a pedra do julgamento, você tira ela, e aí dali a pouquinho você tira a ideia de que você precisa ter reverência, porque não é bem assim, e aí aos poucos você vai dando um ar de liberdade para essas pessoas, e essas pessoas achando então que estão livres, e elas então se soltam, e aí o êxtase entra e tudo mais. Isso é perigoso, né? Nós não estamos aqui combatendo a emoção, nós estamos combatendo o emocionalismo. Nós estamos mostrando que o emocionalismo é prejudicial porque ele vai contra a Bíblia. Nós não temos na palavra de Deus, no Novo Testamento, nenhum exemplo de um apóstolo ou de algum crente ficando dessa maneira, né? Fazendo com que o Espírito Santo pareça um idiota, fazendo com que o Espírito Santo pareça alguém contraditório, alguém esquizofrênico,
que uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Uma hora quer isso, outra hora quer aquilo. É mais ou menos nesse sentido. A gente tem isso mais ou menos assim. Então as palavras finais é isso aí. A gente não está aqui, né, como o Clemente falou, de maneira nenhuma querendo negar as emoções. Ser cético em relação a isso, ou ser antissentimental, enfim. Mas nós devemos entender que a palavra de Deus ela precisa ocupar o seu lugar. O ensinamento da palavra de Deus deve ocupar o centro das pregações, dos nossos estudos. O culto, ele é um culto que é prestado a Deus. O culto é para Deus, o culto não é para a gente. Nós não nos reunimos para cultuar a nós mesmos, ou não nos reunimos para rir ou para chorar de uma determinada frase de efeito que foi dita, ou de um determinado método que se for utilizado para que haja a emoção ou, entre aspas, esse derramamento do Espírito Santo. Os nossos encontros, a igreja, nós devemos entender que é o lugar de aprender a palavra de Deus, de estar em comunhão uns com os outros. E é isso que a gente deve entender, e eu espero que isso fique claro no que a gente falou aqui, né, a respeito disso. Quero agradecer você que ouviu até o final. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Em breve virá muitos mais temas. Você participe conosco, deixe sua opinião, deixe aí seu comentário. Isso é muito importante pra gente. Eu quero te agradecer. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!